Muito bem. Só uma coisa para vocês. No primeiro vídeo da manhã, nós falamos um pouco sobre a questão da historicidade, ou melhor, do papel do indivíduo na construção da história. A partir da perspectiva da crítica weberiana aos marxianos, qual seja que na construção da história por eles o indivíduo não tomava parte, eu não posso deixar de mostrar para vocês esse vídeo aqui, que ilustra muito bem o que nós estamos falando. Estados Unidos e Rússia, a partir dos seus líderes, né, dos líderes de cada um desses países. É rapidinho, um minutinho só. Так считала, поэтому немножко сдвинуло вправо на развитие восточного полигона, но тем не менее оно было, оно продолжалось, может быть, не в тех объемах, которые мы первоначально планировали, но, конечно, будем это делать. Только в современных условиях это нельзя сделать так, как это делали в советское время. И даже нельзя делать так, как это делали при Столыпине. Столыпин просто раздал землю. И почему? Потому что тогда главное средство производства была земля. А теперь главное средство производства – мозги. Нам нужно развивать технологии, строить университеты и готовить соответствующие кадры. И это мы тоже делаем. Я, когда говорил о этих кампусах в университетах, 40 университетах. Bom, aí vou fazer o papel de advogado do diabo, né? É óbvio que não preciso falar nada, seria até desumano eu comentar. Mas dá para falar sobre o estágio de uma sociedade que elege um e outro líder. Um sistema político que garante que alguém como Vladimir governe versus um sistema político que garante que alguém como Joey governe. Então, vamos ignorar os dois indivíduos. Vamos pensar no sistema político de cada um deles. Quer dizer, o Vladimir, ele vem desde 1999, né? Ele substituiu o entreguista neoliberal, alcoólatra, do Boris Yeltsin. Ele fingiu ser um deles, enganou o establishment, então dominado por neoliberais, e foi eleito. E aos poucos, cada 5 anos, ele ia ampliando a popularidade e o próprio poder. Aos poucos ele ia construindo uma Rússia muito parecida com ele e que o grupo que ele alçou e que com ele foi alçado ao poder. Aos poucos, devagar, certo? Devagar, Vladimir foi assumindo uma determinada posição e encaixando a Rússia em uma determinada visão, que culminou na situação que nós temos hoje. A Rússia como quarta maior economia do mundo, uma potência nuclear indiscutível, soberana, absoluta. Enquanto os Estados Unidos, o sistema político permitiu primeiro a eleição de uma nulidade, como o George W. Filho, que aquilo é uma, né? Que foi substituído por um boneco, um fantoche. Obama 1 e Obama 2. Ato contínuo, um mandrião. O mandrião foi substituído pelo Joe.
que convenhamos, né, gente? Ele não tem capacidade. De verdade, na maioria dos países do mundo, a um homem como ele não seria permitido dirigir um automóvel. Quanto mais a segunda maior potência econômica do mundo, e uma potência nuclear, certo? Então fica muito estranho, fica muito sabe, altamente questionável um sistema que elege uma coisa daquela, né? Um jogo. Quer dizer, como aquilo foi alçado à presidência de um país. Evidentemente não foi pelos próprios méritos, porque o mérito dele é basicamente nenhum. Basta ver o que ele está fazendo com os Estados Unidos, certo? Basta ver o que está acontecendo lá. Tem um escritor austríaco, salvo engano, Robert Musil, que escreveu um livro extraordinário chamado O Homem Sem Qualidades. E quando eu leio O Homem Sem Qualidades, ou mesmo alguns dos personagens de A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, eu não tenho como... Na verdade, acho que chega quase a Gabriel Garcia Marques, né? De tão surreal e bizarro que é. O Otávio Paz, nos Labirintos da Solidão. É surreal alguém como o Joe ser alçado à presidência de um país. Surreal. Absolutamente surreal. Então, o cara não, visivelmente, não foi colocado no poder pelas qualidades. Assim como o Obama não foi colocado pelas qualidades, o Mandrião não foi colocado no poder pelas qualidades, o J.W. Filho não foi colocado pelas qualidades. Ambos foram colocados pela falta de qualidades. A gente, se quiser, encontra qualidade até no Jiang Zemin, certo? Até no Jiang Zemin dá para achar alguma qualidade. Evidentemente não é um camarada Xi Jinping, não é um Deng Xiaoping, não é um camarada da Mao Zedong, mas até na figura como Jiang Zemin você encontra qualidades. Perfeito? Então, um sistema que evolui, que passa por Mao Zedong para Deng Xiaoping, e aí depois uma pequena queda de qualidade, mas mantendo um padrão, e finalmente culmina no Xi Jinping, evidentemente é um sistema forte, é um sistema construído para ser bom. E um sistema que você sai de um Reagan para cair num Joe Biden, é óbvio que é um sistema feito para fracassar. Então o fracasso, mais ou menos como é o caso da economia brasileira, da indústria brasileira, da educação brasileira, não foi um acidente, foi um projeto. No caso dos Estados Unidos, é nítido que da eleição do Ronald Reagan até chegar no Joe Biden, evidentemente, nós também tivemos um projeto. Alguém perguntou numa live se essa ferrovia era utilizada. Então é uma ótima oportunidade de nós mostrarmos o trem. Nós temos trem, é claro, vocês estão vendo. Mas o que importa realmente é a locomotiva da história. Quem conduz a locomotiva da história? O indivíduo ou
o sistema econômico. Então, a locomotiva da história, eu como marciano não posso negar, é conduzida pelo sistema econômico, mas ela tem maquinista. Vocês podem pensar, pô, mas o maquinista não faz muita coisa, né? Tipo, não pode sair dos trilhos. Existe um trilho. E o maquinista não sai do trilho. Vamos chamar os líderes de maquinistas. Eles não saem do trilho, certo? Mas, vamos discutir aqui. Ainda que os trilhos da história sejam mais ou menos pré-determinados e assentados sob uma série de circunstâncias, a gente não pode negar que existe o maquinista. Voltando ao ponto. Mas se o maquinista não pode sair dos trilhos, que diferença ele faz? Cara, ele realmente não pode sair dos trilhos. Mas ele pode diminuir a velocidade. Ele pode acelerar. Ele pode fazer uma condução tão ruim que o trem da história descarrilha. Nos Estados Unidos isso anda acontecendo muito, correto? A história, a locomotiva da história, ela varia de sociedade para sociedade, de período para período. E a locomotiva pode ser tipo aquelas chinesas, né? Fazem 600 km por hora. Ou pode ser das americanas mesmo, que fazem, sei lá, 50, 60. E são as mesmas de 50 anos atrás. O próprio trilho da história é uma construção social. Esses trilhos aqui que vocês estão vendo, eles têm pouco mais de 110 anos. Certo? Pouco mais de 110 anos. Evidentemente, esses mourões não são tão antigos. Nem esse ferro aqui é o original. Perfeito? Os trilhos originais foram substituídos. Eles estão às margens, foram substituídos. Aqui, ó. A bitela foi até trocada. Em 20 de agosto de 2002. 20 de agosto é o aniversário dessa cidade. Trocaram a bitela. Estão vendo? Então o trilho da história pode ser substituído. Os mourões podem se desgastar se não forem convenientemente trocados, se tudo não passar por manutenção. A locomotiva pode ser melhor ou pior, mais fraca ou mais forte, mais rápida ou mais lenta. E claro, tem a condução. Eu estudava na Escola Agrícola de Catalão. Lá na frente, seguindo esse trilho, uns 5 quilômetros, tem uma curva. Que no período que eu estudei na Escola Agrícola, 3 vezes vagões descarrilharam. Por condução, né, inadequada, por má condução do maquinista. Aqui nessa mesma cidade, uns 2 quilômetros adiante, tem uma curva. Não só uma curva, mas esses trilhos passam praticamente em cima da rua. Num local onde logo acima uma pequena subida. De modo que ela é uma subida um tanto quanto exigente e quem está de baixo não vê direito o que está na parte de cima. Eu sei que Catalão, minha cidade, tinha um sistema de transporte coletivo. Incrível, né? Tinha um sistema de transporte coletivo por mais de 40 anos, até o ano passado teve. Até o atual prefeito, por absoluta incompetência e falta de sensibilidade, acabar com o sistema de transporte público, Catalão tinha. E por 2 vezes, o motorista de coletivo, ônibus, né, o mesmo, bateu no trem. E nas 2 ele insistiu que a culpa foi do trem. Então, isso tá parecendo muito o que está acontecendo no mundo agora. A composição da história tem uma locomotiva muito forte puxando à frente,
que é a chinesa, e uma locomotiva muito forte empurrando lá atrás, que é a russa. E o ônibus do Ocidente tá para bater no trem. E já tá colocando a culpa na ferrovia, na locomotiva, nos vagões. O argumento do Ocidente é que a locomotiva chinesa está andando muito rápido, está transportando muitos vagões, tem que diminuir. Na verdade, a lógica toda do capitalismo, que é um sistema que anda de ônibus, nessa analogia que nós estamos construindo, é que eles não querem fazer a própria locomotiva e colocar os próprios vagões em movimento, ou fazer a própria ferrovia, ou fazer manutenção na ferrovia que eles já tiveram. O que eles querem é que a locomotiva chinesa ande mais devagar, não seja tão rápida, que os trilhos não sejam tão bem construídos, que não leve-se muitos vagões e que os vagões estejam vazios, como acontece com os caminhões deles. É isso que eles querem. Eles não querem um sistema mais competitivo, porque isso lhes é impossível. O capitalismo, na história, só foi uma locomotiva quando havia terras de indígenas para roubar. Fossem esses indígenas o que fossem, Sioux dos Estados Unidos, pés preto canadenses, barrigas verdes de Santa Catarina, fossem esses indígenas, no sentido étimo, indígena, que é da própria terra, o que fossem, a ferrovia, os trilhos, só serviram o Ocidente pelo que eles conseguiam roubar ao construí-los. Só para isso. A partir do momento que a função passou a ser realmente estratégica, tática, economicamente relevante, e que você não podia mais ganhar no roubo de terras, eles pararam de investir, se dedicaram aos caminhões, mais ou menos como o Brasil de JK, rodoviarismo. E aí eles perderam o bonde da história, perderam completamente, não conseguem competir, não conseguem sequer acompanhar. E a estratégia deles é sabotar os trilhos do sul global, destruir a locomotiva chinesa que puxa, destruir a locomotiva russa que empurra. É só isso que eles tentam fazer, porque é só isso que eles conseguem. E aí a gente volta lá no cerne da nossa discussão. Quem faz os trilhos da história? A classe trabalhadora. Eu conheço essa ferrovia, eu nasci ao lado dela, vivi a maior parte da minha vida ao lado dela, já até estudei do lado dela. Ela é quase a minha alma. Se Carlos Drummond de Andrade era, acho que 95% de ferro na alma, eu sou 90% ferrovia. E eu vejo muitas vezes os maquinistas, o pessoal que faz a manutenção, a limpeza, que organiza tudo isso aqui. Eu ando por esses trilhos desde que essa rua não existia, era tudo mato. Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. E eu posso dizer uma coisa para vocês.
O trem da história não vai parar porque os Estados Unidos não querem. Porque o Canadá faz birrinha. Porque a Europa, o Canadá e os Estados Unidos querem pintar os vagões com as cores do arco-íris. Porque os acadêmicos desses países querem colorir as pessoas que andam de trem e classificá-las em preto, branco e só, né? Inventar teorias para negar a existência dos mestiços, colocar pretos, identitárias em todos os vagões para falar gente morena não existe, é tudo preto, e agir como se os pretos fossem africanos. Eles são tão africanos quanto as tias da Mooca são italianas, quanto o tiozão de Brusque é alemão. Coisa ridícula. Quem conduz a locomotiva é o homem. Ou a mulher, é o ser humano. Quem faz a ferrovia são os homens. Como eu disse, eu posso garantir. Nunca vi um rico trabalhando na construção de uma ferrovia. Nunca. Quem escolhe a locomotiva é a economia. Mas quem dirige, de fato, é o indivíduo. E a gente pode concluir dizendo que tá bom. O maquinista não pode ir para a direita, o maquinista não pode ir para a esquerda, o maquinista só pode seguir em frente, parar ou até voltar de ré. Mas qualquer uma dessas posições faz diferença para a história. E o Ocidente, há muitos anos, que ele tem maquinistas muito ruins. Ele já até abandonou os trilhos. O Ocidente saiu dos trilhos. Israel, acho que é o caso mais extraordinário de país que saiu dos trilhos. Mas os Estados Unidos também saíram, a Alemanha saiu, o Reino Unido há muito saiu, o Canadá saiu dos trilhos. O Japão é um caso complicado. Esses países saíram dos trilhos. Enquanto a China constrói redes de alta velocidade. Resumidamente, não interessa o maquinista. Eles perderam o bonde da história. E é sobre isso. Até mais.